Bem-vindo para mais um tutorial. Nesse tutorial será apresentado como integrar o CSS com o Next e também como utilizar o CSS para implementar um menu responsivo. Por exemplo, tem um menu sendo apresentado em dispositivo, por exemplo, PC, diminuo, estou no tablet e quando eu diminuo, isso está no dispositivo móvel. Clico na palavra menu e abre o menu neste formato. Quando for tablet, abre neste formato. Quando for PC, abre neste formato e oculta a palavra menu que estava sendo apresentado. Funciona neste formato. Então é isso que será implementado nesse tutorial. Para começar, eu pego o código-fonte dos tutoriais anteriores. Caso você não tenha acompanhado os tutoriais anteriores, abaixo deste tutorial vai ter um link para você acessar a playlist completa. Eu pego o código-fonte do último tutorial e em seguida abro no editor Visual Studio Code. Abrindo no editor Visual Studio Code, primeiro eu executo o comando npm install no terminal para instalar as dependências. Em seguida, eu utilizo o npm run dev para executar o projeto. Após ter executado o projeto corretamente, posso acessar no navegador, conforme está indicando localhost 3000. Abro no navegador colocando localhost 3000 e tenho o resultado do conteúdo que implementamos nos tutoriais anteriores. Primeiro eu quero integrar o CSS com o Next. Como que eu faço isso? Eu pesquiso na documentação, pesquisei por Next.js e em seguida abro o site, venho na parte da documentação, eu quero utilizar o CSS. Temos aqui como utilizar o CSS. Eu posso adicionar o CSS de forma global. Eu crio um arquivo style e este arquivo style, por exemplo, crio este arquivo, posso criar na raiz, importante na raiz, crio um diretório styles e dentro desse diretório crio um novo arquivo styles css. Este arquivo eu quero incluir no projeto. Como que eu faço? Dentro do diretório pages, dentro desse diretório, eu crio um arquivo underline app.js. Importante, o underline. Copio o nome, venho dentro do diretório e crio o arquivo app.js, underline app.js, exatamente conforme a documentação indica. Dentro deste arquivo, eu indico qual CSS que eu quero incluir, então posso colocar import, eu quero importar, eu preciso subir um diretório. Depois que eu subir um diretório, acesso o diretório styles, sendo esse diretório, depois acesso o arquivo, carrego o arquivo, sendo este arquivo. Inclusive, posso copiar para não ter erro em relação ao nome do arquivo, coloco neste local, ponto e vírgula, incluí o arquivo, estou indicando qual arquivo que eu quero incluir, conforme está na documentação, e agora eu exporto exatamente conforme está aqui. Exporto, ok, eu já incluí o CSS. Inclusive, se eu fizer o seguinte neste arquivo style, acrescentar conforme a documentação indica, eu tenho aqui na documentação o body. Eu pego este body só como exemplo, colo, apago tudo que está aqui, eu não quero isso. Eu utilizo o background color, quero colocar uma cor de fundo. Utilizo esta cor que está apresentando como sugestão. Coloquei em inglês, não coloquei em hexadecimal. E tenho a cor de fundo. Caso ele não tenha apresentado, você pode dar um Ctrl F5. Se não apresentou mesmo assim, você pausa, dá um Ctrl C para pausar, S para sim, confirmar, executa novamente utilizando o comando. Após ter executado, aí sim ele vai apresentar. Então você pode fazer uma das três opções caso ele não tenha recarregado automaticamente. Este body eu coloquei só para vocês verem que está funcionando. Mas eu quero implementar o seguinte, eu utilizo o hashtag porque eu quero determinar para todas as tags, para todos os seletores. Então, eu utilizo margem, eu quero uma margem 0 para os 4 lados, também um padding 0 para os 4 lados, e em seguida um box size. Neste box size eu utilizo border box,
e também o text decoration. Deixo esse text decoration none no momento. Só isso já é o suficiente. Depois eu acrescento uma cor de fundo, então agora sim, utilizo novamente o body, abro o body. Observem que aqui eu estou indicando para o projeto inteiro. Neste local eu estou utilizando a tag body do projeto. Se eu clicar botão direito e exibir o código-fonte da página, eu tenho a tag body head, que refere-se ao cabeçalho. Depois do head, passando a parte do cabeçalho, eu tenho a parte do body. Conferir onde que está a parte do body. Tenho aqui body. É isso daqui. É essa tag que eu estou utilizando. Ela que está recebendo a seguinte personalização. Uma cor de fundo, background color, hashtag eu quero determinar em hexadecimal. É esta cor. Conferir se vai apresentar exatamente. É isso que eu quero. Incluído o CSS, posso começar a personalizar o menu. Para personalizar o menu, no arquivo index, coloco este arquivo index por primeiro. Ao invés de ter conteúdo do topo, não, eu quero personalizar o menu. Então, se eu quero personalizar o menu, ele é um componente, venho aqui na parte do menu. Caso você não saiba como utilizar componente, no tutorial anterior eu apresentei. Você pode acessar a playlist completa clicando no link abaixo do vídeo. Dentro desta div, primeiro eu crio a tag nave. Eu utilizo a tag nave para indicar o menu. É recomendado utilizar a tag nave porque quando o buscador entrar no seu site, encontrou uma tag nave, já sabe que refere-se ao menu. E essa tag nave tem o atributo class name. Não posso utilizar o class conforme você utiliza no HTML, no front-end, porque a palavra class é uma palavra reservada. Não posso utilizar. Preciso colocar class name em seguida o seletor básico do HTML. Navbar, depois da tag nave, eu acrescento mais uma div, indicando qual é a proporção que o site deve ocupar. Também utilizo o atributo className e o seletor posso colocar o nome que eu quiser. Coloco largura máxima, depois eu personalizo no CSS. Também tenho mais uma div, a próxima div refere-se a logo. Utilizo na logo o seguinte: o atributo className e o seletor logo para ser fácil de identificar. Também posso indicar que quando o usuário clicar na logo, deve redirecionar para uma determinada página, href, para a própria página, para a página raiz. E acrescento em seguida a palavra selk. Conferir como que está ficando, está aqui, selk, mas temos esse traço embaixo. Eu quero retirar esse traço. Posso retirar no projeto inteiro. Para isso, utilizo text decoration none. Eu não quero que tenha o valor decorado, que isto é, o texto com o traço. Já não temos mais o traço na parte inferior. Continuando aqui no menu, depois da logo, posso criar o L para começar uma lista. Finalizo esta lista. E dentro desta lista eu coloco os itens de menu. Somente o L tem o atributo className e o seletor do CSS menu. Dentro da UL eu crio uma lista. Para criar lista, utilizo a tag li e sempre quando o usuário clicar, ele redireciona para algum local. Então vai ser um link href, redireciona para a página index. Finalizo esta tag, sendo a tag A, e quando o usuário clicar aqui vai ser home. Tenho home, também preciso acrescentar um seletor neste local, então vai ser o atributo class name menu e o seletor menu btn. Tenho o seguinte: o primeiro link, segundo e terceiro. O segundo, conferir qual página que eu tenho a página sobre, então coloco sobre, depois altero o link para sobre, depois eu tenho a página contato. Acrescento a palavra contato e redireciona para a página contato. Posso apagar este menu antigo que eu tinha anteriormente
e depois do UL, depois desta tag UL, eu acrescento mais uma div, finalizo esta div e coloco menu, simplesmente a palavra menu. Depois você vai compreender o que significa este menu. Utilizo class name e também menu btn. Coloco menu btn. Conferir como que está ficando e temos aqui o menu. Primeiro a logo, o item de menu home, sobre contato e depois o menu. Conteúdo do topo do site posso excluir no momento. Isso aqui eu não preciso, eu excluo. E posso começar a personalizar com CSS. Primeiro, utilizo este seletor, largura máxima. Indico qual é a largura máxima. É um seletor do tipo class, então é um ponto, o nome do seletor, abro chave, fecho a chave, indico que deve ocupar o máximo de largura 1300 pixels. Anteriormente sempre era utilizado, por exemplo, 900 alguma coisa, 960 pixels, só para você ver. Também determino um padding, neste padding eu quero que seja 0 na parte superior e inferior, 10 pixels na lateral direita e na lateral esquerda. E margem alto para centralizar. Conferir como que vai ficar. Atualizo, agora sim, está centralizado, porque eu indiquei margem alto. Ele centraliza colocando margem automática na lateral esquerda e na lateral direita. Está ocupando 960 pixels, conforme eu coloquei. Então, caso eu venha aumentar, 960 pixels, mas eu quero 1300. Eu coloquei 960 só para vocês verem o resultado. Eu deixo 1300 pixels, agora somente quando eu aumentar de tamanho aqui, agora sim ele está apresentando. Eu diminuo um pouco, deixo nesse tamanho, nessa proporção. O próximo seletor sendo navbar. É este seletor que eu quero personalizar, navbar. Em seguida, logo e sendo o link da logo. Coloco navbar, depois da navbar ponto logo e depois do seletor logo quero utilizar a tag A. Se é a tag A, eu simplesmente coloco tag A, já é o suficiente. E internamente coloco uma cor, color, será uma cor em hexadecimal, hashtag sendo um azul, depois também um tamanho da fonte, font size de 35 pixels e também eu quero espessura da fonte, então fonte sendo 500. Conferir como que está ficando. Exato, eu já tenho Selk. Depois que eu coloquei o texto, quero também personalizar navbar, somente essa navbar, este seletor. Pego o seletor, em seguida ponto navbar, abro chave, fecho a chave, indico position, eu quero uma posição fixa, depois eu quero que também tenha uma largura, ocupe 100%, depois do 100% também tenho o z-index, em relação a isso eu quero 999, também tenho um padding, este padding sendo 20 pixels na parte superior e inferior, 0 na lateral direita e esquerda. Também uma cor de fundo, sendo background color. Coloco em hexadecimal a cor que eu quero, será utilizado esta cor. E também eu acrescento um border, eu quero uma borda, somente uma borda em relação ao rodapé, somente em relação ao rodapé, sendo uma borda sólida. E a cor que eu quero, acho que será a seguinte, hashtag 1B22A e sendo de 1 pixel de espessura. Conferir se está apresentando esta borda. Exato, bem discreta a borda neste local. Também, próximo passo é indicar que a logo vai ocupar este espaço, depois o menu e depois esta palavra menu na lateral direita. Para isso, eu utilizo o seletor navbar, em seguida coloco max width, abro chave, fecho a chave, indico display flex, não display inline, eu quero o display flex, conferir como que está ficando. Agora está em uma única linha, porque
coloquei o Display Flex para colocar em uma linha. Também coloco o Align Itens, alinhar no centro, conferir como que está ficando, atualizo, ok, e também acrescento Justify Content. Em relação ao Justify Content, eu coloco que eu quero que coloque espaço entre os elementos. Quem é esse espaço? Observem que ele colocou espaço entre os elementos. Primeiro elemento, segundo e o terceiro. Entre eles possui o espaço. Porque eles são 3 elementos, eu estou personalizando esse Max. É ele? Sim, correto. É ele que eu estou personalizando. Eu tenho o primeiro elemento, primeira div, o segundo elemento, uma lista, e o terceiro elemento, uma div. Ele colocou o espaço entre os elementos. Continuando com navbar, ponto menu, é menu que eu coloquei, só conferir, exato, é a lista que eu quero personalizar. Depois da lista eu tenho a tag li, essa tag. Tag li, simplesmente coloco a tag list in style. Para que serve? Eu quero retirar essa decoração. Vamos ver se realmente será retirada a decoração. Salvo, confiro, não tenho mais aquele símbolo na frente, o ícone do círculo. E quero que fique tudo em uma única linha. Display Inline Flex, em uma única linha. Conferir, ok, ficou em uma única linha, mas estão todos grudados. Para personalizar, acrescento aqui abaixo. Utilizo navbar, ponto, menu, depois li, depois da tag li eu tenho a tag a, é essa tag. Acrescento a mesma, indico display. Display, eu quero aqui, coloco display, em seguida coloco block. Cor, color, sendo a cor do texto, será o branco mesmo, FF, também o tamanho da fonte, font size de 18 pixels, acho que já é o suficiente, espessura da fonte, a espessura vai ser de 400 e também um margem left. Por que este margem left? Porque eles estão grudados, eu quero colocar uma margem em relação à lateral esquerda, um item do outro, colocando 25 pixels. Conferir se deu este espaço, exato, deu este espaço, também ficou da cor branca, o tamanho da fonte 18, a espessura também, ok. E o próximo passo é personalizar este menu BTN, este seletor. Pego este seletor, o menu BTN. Nos próximos tutoriais será apresentado como acrescentar ícone e não essa palavra menu BTN. Mas no momento eu deixo esta palavra menu BTN. Será da cor branca, depois também um tamanho da fonte, font size, 23 pixels, acho que 23 fica muito grande, mas tá, no momento eu deixo cursor pointer, depois do cursor pointer, display, sendo display none. Eu não quero que ele seja apresentado, então eu comento isso porque senão ele não vai ser apresentado, eu não consigo ver. Temos aqui o menu. Eu coloquei qual o tamanho da fonte? Coloquei 23. Não tem problema porque depois vai ser o ícone, fica um tamanho adequado. Ele está sendo apresentado, mas eu quero apresentar ele somente quando for dispositivos móveis. Quando for PC, por exemplo, agora, eu não quero apresentar ele. Como que eu faço para ocultar? Eu coloco display none. Não será apresentado. Ok, já não está sendo apresentado. Eu quero apresentar somente quando for dispositivos móveis. E para identificar que o usuário está utilizando o dispositivo móveis, utilizo @media para identificar o tamanho da tela. Se o tamanho da tela for no máximo, coloco a largura que eu quero. Se for no máximo 947 pixels, faça o seguinte. Acessa esta instrução que está dentro da chave, utilizo o seletor menu BTN, em seguida coloco display block, apresente quem? Conferir se realmente ele vai apresentar, atualizo, diminuo um pouco de tamanho, já está apresentando menu. É isso daqui que eu quero que ele apresente, o menu BTN. Menu BTN, isso daqui, menu BTN, quando for menor que 947.
falta apresentar também, acrescentar o z-index, colocando 999. Também o menu, acrescento no navbar, ponto menu, quero fazer o seguinte, ponto menu, é ele que eu quero personalizar, coloco um background color, altero a cor, neste caso vai ser a seguinte cor, a mesma que eu estou utilizando background color, é esta mesma, acrescento neste local. Depois da cor eu acrescento position, eu quero uma posição fixa, depois desta posição fixa eu quero que ele ocupe 100% da tela em relação à altura, VH, também ocupe 100% da largura, 100%, exato, 100%, em relação à lateral esquerda, left, então vai ser 100%, menos 100%, em relação ao topo, topo será 0%, text align, eu quero que ele alinhe o texto, text align no centro, também um padding, este padding somente em relação ao topo de 80 pixels, isso aqui já é o suficiente. Conferir como que está ficando, eu diminuo um pouco de tamanho, observem que o menu não está sendo apresentado, eu clico em menu, ainda não tem ativação, eu preciso ativar o menu. E para ativar o menu será utilizado o jQuery, já pesquiso pelo jQuery, pesquisei, abro o site, abrindo o site venho na parte do download, em relação ao download você pode utilizar o compacto, não compactado, eu prefiro utilizar de uma CDN para facilitar, pego da CDN do Google, simplesmente copio esse endereço e acrescento no projeto, no arquivo index, no final, neste local eu acrescento o jQuery. Depois de ter incluído o jQuery, também crio um arquivo personalizado, um JS personalizado. Dentro deste public, eu crio um arquivo custom.js e dentro deste arquivo coloco cifrão do jQuery, em seguida função, crio uma função e quando o usuário clicar, utilizo jQuery, cifrão do jQuery, se ele clicar no seletor menu-btn, é menu btn que eu coloquei, só conferir se é menu btn. Sim, eu coloquei menu btn, copio para não ter erro, coloco aqui no final, menu btn, então se o usuário clicou em menu btn, aqui está errado, eu recorto e colo assim, deve ser neste local. Depois do menu btn, se o usuário fizer o quê? Se o usuário clicar, então eu quero que ele execute uma função e nesta função haverá a seguinte instrução. Utilizo o cifrão do jQuery, em seguida coloco o ponto navbar, é navbar, pego o nome do seletor para não ter erro, navbar, depois do navbar, ponto menu, eu quero que ele faça o seguinte, utilizo o toggle class, torne-se ativo, então simplesmente coloco ativo, ponto e vírgula para finalizar, e também, novamente, o cifrão do jQuery, utilizo ponto menu, menu-btn, sendo o nome do seletor, e depois, novamente, eu utilizo conforme eu coloquei aqui na parte superior, a mesma coisa. Desta forma, quando o usuário clicar, ele deve ativar. Se clicou no menu btn, mas este arquivo ainda não incluí no arquivo index. Preciso incluir o mesmo, preciso incluir depois do jQuery e em qual local que ele está dentro do diretório público. Então, simplesmente coloco custom.js para carregar o arquivo. Conferir, dou um Ctrl F5 para recarregar, clico em menu, ainda não está abrindo. Por que ele não está abrindo? Porque eu ainda não criei este seletor. Eu preciso criar este seletor no CSS. Coloco ponto navbar, ponto menu, em seguida ponto ativo. Como que eu coloquei? Eu pego o nome que eu atribuí, o mesmo nome, para não colocar errado. Em seguida eu coloco left 0. Também tenho o seguinte, acrescento aqui abaixo, ponto navbar, ponto menu, ponto li, eu quero personalizar o item de menu, coloco display
block. Não quero que seja apresentado em linha, eu quero que apresente um abaixo do outro. Também acrescento navbar, depois do navbar, ponto menu, li é a tag li e a tag a. Acrescento display, eu quero que seja o display, vamos ver, display, em seguida inline block, uma margem, acrescento uma margem, a margem será 13 na parte superior e inferior, e 0 pixels na lateral direita e esquerda. O tamanho da fonte, font size de 25 pixels. Conferir como que está ficando agora. Atualizo, dou um Ctrl F5, venho em menu, ok, já abriu. Clico, abre, fecho, então está funcionando corretamente. Só ele está um do lado do outro, eu não quero isso. Então aqui falta alguma coisa. Não, vamos acrescentar aqui primeiro mais um seletor, logo eu confiro. Eu quero que ocupe o máximo de largura, e o máximo de largura, então, vai ser o max, o máximo de 930 pixels. Mas ele está apresentando errado aqui, não está apresentando um abaixo do outro. Porque eu coloquei .li, não é um seletor, é uma tag. Agora sim, um abaixo do outro. Eu estou em dispositivos móveis, um abaixo do outro. Abro o menu, fecho o menu está responsivo. Quando for PC, o menu é aberto neste formato. PC, tela 960 pixels, neste formato. Quando for tablet e smartphone, ele apresenta este menu responsivo. Desta forma, fica muito mais amigável. Somente aqui essa transição está muito rápida. Posso melhorar para que seja uma transição mais leve. Para colocar essa transição, utilizo neste local o transition, é uma transição todos ao, depois o tempo 0,3 segundos, sendo essa transição que eu quero. Conferir, atualizo, venho em menu, agora sim, vem uma transição mais leve. Não é aquela transição brusca conforme estava apresentando anteriormente. É claro, ainda no nosso menu falta o seguinte, personalizar o tipo de fonte, porque esse tipo de fonte não está legal. Não é legal utilizar esse tipo de fonte. Mas essa parte de personalizar a fonte vai ser apresentado no próximo tutorial. O importante que eu apresentei para vocês, como acrescentar o CSS no Next. Além de apresentar como utilizar o CSS no Next, implementamos o menu, e este menu é um menu responsivo. Ele adapta-se conforme o tamanho da tela do dispositivo do usuário. PC desta forma, tablet e smartphone neste formato. Fica muito mais amigável para o usuário. E esta palavra menu eu também quero alterar nos próximos tutoriais. Ao invés de apresentar esta palavra menu, eu quero utilizar um ícone, mas não quero colocar tudo em um único tutorial, senão o tutorial fica muito longo. Já ficou longo, por isso que eu divido em partes. Mas no próximo continuamos com o projeto. Não esqueça de deixar o seu like e também inscrever-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais. Eu aguardo você no próximo tutorial.